Bom dia, então, pessoal. Sejam bem-vindos. Aqui é a nossa sala de imprensa no estádio Vitorino Gonçalves Dias. Vamos dar início, então, à nossa entrevista coletiva com o zagueiro Wallace. Uma pergunta, por gentileza. Bom dia, Wallace. Os companheiros aqui. Bom dia, Wallace. Primeiro, Wallace, como está a preparação para o jogo contra o Operário? E como vai ser para vocês encarar o Operário depois da vitória na primeira fase? O que muda do jogo da primeira fase, pensando no jogo de mata-mata, Wallace? A preparação tem sido a melhor possível, né? O professor Claudinei tem corrigido tudo que nós precisávamos corrigir. Foi muito importante esse período, né? Que tivemos para fazer essas correções. Em relação à diferença do jogo da primeira fase com o de agora, muda basicamente tudo, né? O comportamento da equipe, o nível de estresse é outro, o tipo de cobrança é outro, a expectativa é outra. Então a gente sabe que será um jogo mais difícil do que foi aquele. O Operário teve, se eu não me engano, apenas uma derrota em toda a competição e foi pra gente, mas aquilo já ficou para trás. E a gente vai muito consciente do que tem que se fazer lá dentro, até porque lá dentro da casa deles eles são muito fortes, né? Eles acabaram ganhando o jogo também ontem da Copa do Brasil, Tombense de 1-0. Vamos ter que ter cuidado nos primeiros 15 minutos, que é uma tônica do jogo do Operário de pressionar o adversário, e isso eles fazem muito bem. É uma equipe extremamente qualificada, né? Demonstrou isso durante toda a competição. E nós vamos lá para fazer o melhor que temos que fazer, né? Como temos feito ao longo da temporada, mas com os pés no chão, sabendo das dificuldades que vamos encontrar, mas estamos preparados. Bom dia, Wallace. O Londrina ou descansaria entre a partida das quartas de finais ou depois. Foi depois, o Londrina conseguiu a classificação, o Operário continuou jogando, inclusive jogou ontem pela Copa do Brasil, venceu, inclusive. O torcedor fica preocupado porque o Tubarão vai para essa pausa muito embalado e em boa fase, boa forma física também. Dá para garantir que o Tubarão volta com este mesmo embalo? E como manter essa boa fase? Manter a boa fase só vencendo mesmo. A gente está fazendo um grande campeonato. Por todas as informações que eu tive e tudo que eu busquei de toda a imprensa, que não se tinha essa expectativa, né? E que a equipe fosse tão bem, até pela equipe ser tão jovem, né? Com muitos ainda jogando sua primeira competição assim como titular. Mas os meninos deram uma resposta assim fenomenal, mas isso também tem muito mérito do trabalho do Claudinei, junto com todo o staff aí, e também da diretoria, com o Lucas, o Paulo. No dia a dia assim eu venho acompanhando o esforço que eles vêm fazendo, sabe? Mas eu acho que o que a gente vai continuar fazendo, o que a gente fez ao longo da temporada para manter essa boa fase, tentar neutralizar os pontos fortes do Operário, né? Jogando minuto a minuto, porque é assim que a gente tem ganhado dos adversários. A equipe, mesmo com essa pausa, que na minha opinião eu não gostaria, porque quanto mais você joga, melhor treinado você está, mas são as regras da competição e pelo menos a gente conseguiu dar uma calibrada melhor na parte física, né? Na parte tática também, porque o professor Claudinei tem corrigido bastante alguns detalhes que, ao ver dele e ao ver da equipe, a gente precisava corrigir, e foi muito bom esse período também. A gente também, às vezes, reclama que não tem oportunidade de treinar, né? A gente fica nessa dualidade aí, às vezes quer treinar, às vezes quer jogar, então... Mas foi bom e a gente agora tem que fazer a nossa parte, né? Estamos prontos, bem treinados, né? Bem descansados, e agora é executar tudo aquilo que a gente treinou. Wallace, bom dia. Muita gente confunde, né, elenco com time, né? Porque elenco é fácil montar, você sai contratando, mas para formar o time não é tão fácil assim. Em relação ao time do Londrina, a gente percebeu que o elenco, ele foi com o tempo construindo um time muito competitivo. Aí entra a parte técnica, física e a confiança que está lá em cima. Você diria, pela sua experiência, que hoje esse atual grupo do Londrina, ele está pronto
para ganhar de qualquer adversário desta competição, não só o Operário, como também o próprio Maringá e o Atlético, pela produtividade desses adversários até aqui? Qualidade técnica nós temos, né? Eu penso futebol de uma forma um tanto exótica, né? Eu acho que é muito mais da questão subjetiva, muitas vezes, de como um atleta se porta, né? A nossa equipe, tecnicamente, ela tem plenas condições, né? Se olhando de forma objetiva, mas tem algumas coisas que faltam, né? Um pouco de experiência, às vezes, né? A imaturidade para algumas coisas que outras equipes já detêm, né? Então, aí você vai fazendo esse balanço para ver onde que você chega, né? Outro ponto que você fez foi em relação à formação de um elenco. Eu acho que o ponto principal e da força da equipe, mais do que a qualidade técnica, o que vai fazer uma equipe forte é o caráter dos atletas, né? Eu nunca joguei numa equipe que tenha obtido sucesso que os jogadores tinham caráteres duvidosos, né? Essa equipe não tem. E isso tem sido um ponto forte, porque você vai criando um vínculo entre os atletas muito grande, né? Um respeito entre si, e eles passam a se gostar, porque ao longo da minha vida eu sempre ouvi muitas falácias no futebol, e são todas mentiras, né? E sempre ouvi que uma equipe de futebol ela não tinha que se gostar, né? Tinha que simplesmente jogar junto e estava tudo ok. Isso é uma grande mentira, né? A equipe que não se gosta, ela não tem como dar certo. E essa equipe se gosta muito, né? Gostam de andar junto. Eu não tenho mais a idade deles para andar junto, mas é uma equipe que você nota que tem prazer de estar aqui treinando, jogando junto. E como ainda eu tenho um pensamento um pouco romântico de futebol, que eu vejo futebol como um futebol de rua, né? A gente geralmente escolhe os amigos que quer estar junto, né? E assim você vai formando uma equipe forte. E aqui a gente tem feito isso. Em relação a estar pronto ao longo da temporada, eu acredito que futebol nunca você está pronto, né? Você precisa sempre estar melhorando, sempre estar provando. E ao longo da temporada eu acredito que virão mais peças para que possa nos fortalecer, que será importante também, porque além de chegar na semifinal, que foi o primeiro objetivo do Londrina, o nosso objetivo é colocar o Londrina também na Série B, né? Vai ser um trabalho muito duro, árduo, mas a gente tem plena consciência onde a gente quer chegar. Wallace, bom dia, mas muito bom dia mesmo. Que tipo de atmosfera vocês esperam encontrar em Ponta Grossa? E eu tento explicar de alguma forma. Foi feita uma enquete após a partida do Londrina contra o Operário, em que o Londrina venceu por 1-0, junto aos torcedores lá. E 90% disseram assim, a pergunta era, qual time você gostaria de eliminar do campeonato paranaense? 90% citaram o Londrina. Essa rivalidade criada pelo torcedor de Ponta Grossa em relação ao time do Londrina é mais um motivacional e um ponto de atenção para que, durante todo o jogo, o time esteja atento? Com certeza. Mas isso é bom, né? Isso é bom. O futebol, ele necessita dessa rivalidade, né? Eu sou extremamente a favor disso, eu gosto disso, eu acho isso muito legal, desde que seja com respeito. E se não fosse o Operário, a equipe que a gente fosse enfrentar, iríamos nos portar dessa forma. A gente sabe que o torcedor lá em Ponta Grossa tem um clima um pouco hostil. Já joguei várias vezes lá em situações de jogos decisivos, mas mesmo muito jovens, nossos jogadores sabem o que tem que se fazer, né? Só não permitir que a atmosfera de fora entre no campo, né? E aí eu acho que as coisas irão acontecer naturalmente e correrão muito bem. Wallace, chegar nessa fase dá mais tranquilidade, ou como é que está o psicológico da equipe, né? O pessoal fica mais apreensivo, como é que está lidar com a equipe nesse momento? A gente fica muito feliz pelo fato de ter conquistado o objetivo do clube, né? Que era retornar à Copa do Brasil. Londrina não pode ficar fora da Copa do Brasil. Todo o trabalho da diretoria é fazer com que o Londrina volte a ser a quarta força do estado, né? E gradativamente vá subindo. E quando a gente volta a fazer com que a equipe se classifique para a semifinal da Copa do Brasil, vai mostrando a força da equipe. Em relação ao comportamento, está todo mundo muito tranquilo, mas ansioso para poder jogar, poder desfrutar do jogo e apresentar o que todo mundo tem de melhor. Até porque são nesses jogos que aparecem os grandes jogadores, né? Esses jogos que todo jogador quer jogar, né? A gente faz toda a caminhada para esses momentos. E tá todo mundo muito concentrado.
Assim, eu tenho visto uma concentração muito grande de todos os atletas. Todo treino assim é um nível de competitividade muito grande, né? Não sei se vocês acompanham, conseguem acompanhar alguns treinos, e é muito notório que não tem treino que não tenha sido competitivo, e isso vai refletir no jogo também. Tudo bem, Wallace? Bom dia. Bom dia. Aqui no fundo. Aqui. Diante do que o Londrina tem apresentado dentro desse campeonato, lá no jogo de ida contra o Operário foi um jogo muito tenso também, e o Londrina se manteve muito bem emocionalmente, né? Para esse jogo, que é um jogo ainda mais decisivo, ainda mais com um adversário vindo dentro de casa aí com jogos muito equilibrados, decisões na Copa do Brasil com pênaltis, né? Dentro desse fator emocional, como é que você, como principal líder do elenco, tem conversado também com os jogadores da importância desse mental para o primeiro jogo fora de casa? O primeiro passo é entender que são 11 contra 11, e a partir do momento que entramos em campo, a camisa ela só tem peso de acordo com aquilo que a gente apresenta, né? O jogador às vezes tem na cabeça dele essa ideia de achar que o adversário lá do outro lado tem superpoderes simplesmente porque está vestindo uma camisa de determinada equipe. E é um equívoco, mas o ser humano, né, é passível desse tipo de comportamento. Então a gente está muito bem preparado, né? A camisa do Londrina, sim, vai nos dar superpoderes para enfrentar o Operário, que é correr mais, duelar o máximo que a gente puder, e quando a gente tiver com a bola, a gente fazer o que a gente sempre fez, que é jogar, né? E se divertir, desfrutar do jogo, sabendo da responsabilidade que tem. Então, estamos preparados, volto a frisar isso mais uma vez, e estamos ansiosos para sábado. Bom dia, Wallace. Referente a essa parada de jogos que o Londrina teve, esse tempo que o Londrina teve, né, de trabalho, você falou, o técnico Claudinei conseguindo trabalhar algumas coisas a mais, como tem sido a conversa com os atletas, principalmente com os mais garotos, porque o Londrina conseguiu já o primeiro objetivo, que era a Copa do Brasil, como você falou, né, mas você também já falou em coletivas que tem que jogar no time e deixar seu nome registrado no time, seu nome marcado, para passar pelo Operário e para chegar a ser campeão. Como tem sido a conversa com os atletas mais novos? O fato de a gente estar treinando aqui no Vitorino é uma demonstração disso, né? Quantidade de fotos, troféus aqui. E se eles de fato querem voltar em Londrina futuramente e olhar e ver a imagem deles, precisa vencer, né? Vai ser fácil? De forma alguma. Vai ser um jogo extremamente duro, talvez o mais duro da competição. Serão esses 2 jogos, ou arrisco a dizer até esse primeiro lá em Ponta Grossa. Mas eles têm um poder de absorção muito grande, né? De tudo que a gente fala. Porque eles querem aprender, e isso é bom. Não que eu esteja aqui para dar lição nem ensinamento nenhum, mas eu já tive algumas experiências. E o que eu posso contribuir, Alisson é a mesma coisa, tem contribuído bastante. O Lucas também tem sempre trazido pontos importantes. E eles têm assimilado isso da forma fenomenal, né? O professor Claudinei também tem nos orientado e dando tudo que a gente precisa saber, principalmente sobre como o Operário joga, como se porta, como não se porta, os pontos fortes, pontos fracos. E voltando à questão de gravar o nome, eu quero poder retornar aqui em Londrina futuramente, né? E poder vir aqui no Vitorino e ver a estátua que está ali na frente, né? A minha não vai estar, claro. Mas, quem sabe, uma foto lá de campeão brasileiro da Série B, uma foto de acesso à Série C e aqui de campeão paranaense, mas isso vai ser através de tudo aquilo que a gente entregar dentro de campo, né? Não vai ser fácil, não tem euforia da nossa parte, porque sabemos que foi muito difícil chegar nessa semifinal, mas com muita consciência, né, e respeito ao Operário acima de tudo, porque é uma equipe muito qualificada. A gente vai fazer o nosso melhor, né? Bom dia, Wallace. Como que você avalia essas 2 semanas de treino do Londrina e como que o Londrina chega para esse primeiro jogo da decisão? Chega bem. Foi um período assim muito bom, proveitoso, né? Ao mesmo tempo que eu volto a frisar em relação a não estar jogando, porque quanto mais você joga, mais você
acaba treinando o jogo, né? Há uma diferença de treino de jogo, mas eu costumo dizer que nós somos aquilo que a gente faz repetidas vezes, né? Eu gosto muito dessa frase, porque se você treina forte todo dia, você vai jogar forte. E a gente tem treinado forte todos os dias, num nível de intensidade muito alto, correndo média de 6, 7 km por treino, média de jogo dá em torno de 9 a 10, né? Eu que estou com 37, correndo 6, 7 por dia, não é um problema, mas tem sido muito bom, né? E eu acho que a equipe vai chegar assim muito sabedora do que precisa ser feito, né? E espero que eles descubram, né? Também no final dessa jornada da primeira fase que vamos ter agora nessa semifinal, o quão é bom vencer, né? Porque a gente tem uma responsabilidade muito grande de entender, né? Tudo aquilo que a gente construiu até esse momento pode ser apagado, né? Futebol é assim, é um moedor de carne, né? Você ganha, você é bom. Você perde, você não presta. Faz parte do processo. Eu não estou me fragilizando, não, nem fragilizando nossa equipe, porque ainda sou da fase que só competir não basta, tem que vencer. Eu sou dessa geração ainda, né? Então, aqui a gente cobra muito isso de querer ganhar, querer vencer. A gente quer muito vencer, os atletas querem muito vencer. E eu quero colocar aqui uma foto aqui, né? Vendo o Zico aqui e tal. E junto com a minha, os outros meninos também, né? Porque isso vai ser maravilhoso, né? Poder ver meu filho olhar no YouTube lá, no Instagram, sei lá, no Google lá e ver foto que marcou no Londrina. É mais ou menos isso, hein? Bom dia, Wallace. Londrina passou muito bem pelo Cianorte, 2 vitórias por 2-0 e sem ser vazado. Você jogou um jogo com o Caio, outro com o Iago Ninco. Nesta partida de sábado, volta o Caio. Como que você avalia o momento do sistema defensivo do Londrina para essa partida contra o Operário no sábado? Vem muito bem, né? Vem muito bem, vem numa crescente, mas aqui a gente às vezes tem a ideia que o setor defensivo ele é composto de 2 atletas, né? Mas é toda a equipe, né? Eu gostaria até de frisar o tanto que o Pablo nos ajuda defensivamente. O Iago, que não tem por característica ser um cara que volta tanto, a gente vê ele na última linha nos ajudando quando a gente precisa fazer uma linha de 5. O próprio Henrique nem se fala, né? O tanto que ele colabora com a defesa. Alisson e Lucas, né? E aí eu vou falar dos 2 defensores, que tanto o Caio quanto o Iago, aí é pela qualidade deles, né? São extremamente agressivos, que é o primeiro passo para ser um excelente zagueiro. Tem boas leituras, né? Bom de bola aérea, bom no mano a mano. Só precisam ser um pouco menos ansiosos, né? Mas faz parte da ejaculação precoce, né? Bom dia, Wallace. Você comentou no começo da coletiva sobre a rivalidade. No ano passado, torcedores do Operário deixaram uma plaquinha ali embaixo, ironizando a permanência do Londrina na Série C. Tem faltado essa rivalidade, principalmente nesse campeonato que a federação denominou como Paranaense dos Clássicos. Falta um pouquinho isso no futebol. O que tem acontecido que essas ferpas, vamos dizer assim, não têm sido trocadas entre jogadores, clubes e assim por diante? Eu acho que o comportamento das pessoas mudaram, né? A gente pode provocar o outro com respeito, né? Eu acho que é tudo com respeito, até a provocação. E foram meio que demonizando isso, né? E o jogador ele foi também se adequando a isso, até porque acho que um pouquinho de falta de conhecimento das pessoas também, não entende que isso, acima de tudo, o futebol é um negócio, né? Para movimentar isso precisa gerar engajamento, precisa gerar entretenimento. E eu não me recordo de você querer assistir um Grenal se não tiver rivalidade, um Bavi, né? Mesma coisa o Operário e Londrina. O legal é essa rivalidade que tem daqui com o pessoal de Ponta Grossa, né? Com respeito, né? Sem nenhum tipo de agressão, mas coisas que, às vezes, falar uma bobagem não tem problema nenhum. Acho que no nosso caso não é necessário hoje. Mas são coisas que a sociedade vai mudando e acaba que o esporte acompanha, né?